Ela olhou para mim na frente de toda a família e disse: Você é uma parasita. Vive às custas dos outros e não contribui com nada. E eu sorri. Não porque achei graça. Não porque estava fingindo. Mas porque naquele exato momento, eu sabia de algo que ela não sabia. Algo que mudaria tudo. Algo que, quando viesse à tona, ela jamais conseguiria apagar da memória. Ela não sabia que eu era a razão pela qual ela ainda tinha uma casa. Mas vou te contar como chegamos até aqui. Porque essa história não começa naquele jantar. Ela começa muito antes, num apartamento minúsculo, com uma conta de luz atrasada e a certeza de que eu precisava desaparecer da vida de todo mundo para, um dia, aparecer de verdade. Meu nome é Renata. Tenho 34 anos. E por quase uma década, fui o fantasma da família do meu marido. Não o tipo de fantasma que assusta. O tipo que ninguém vê. Que está presente, mas é tratado como se não existisse. Que fala e não é ouvido. Que contribui e não é reconhecido. Quando me casei com o Eduardo, achei que estava entrando numa família. Descobri, com o tempo, que estava entrando num tribunal onde já havia sido julgada antes mesmo de abrir a boca. A Vanessa, minha cunhada, era a filha mais velha, a favorita, a que tinha opinião sobre tudo e de quem todo mundo concordava com um sorriso ansioso. Ela era professora universitária, tinha um marido que ganhava bem, 2 filhos lindos e uma casa num bairro que ela nunca perdia a oportunidade de mencionar. E eu era... o quê? Exatamente. Segundo ela, nada. Nos primeiros anos de casamento, eu trabalhava como assistente administrativa numa pequena construtora. Salário modesto, horário longo, sem glamour nenhum. O Eduardo trabalhava como técnico de numa empresa de médio porte. A gente se virava. Não era luxo, mas era nossa vida. O problema era que a família do Eduardo tinha um padrão diferente de medir o valor das pessoas. Dinheiro, título, aparência. E eu não me encaixava em nenhuma dessas réguas. A sogra, Dona Marlene, era gentil comigo na superfície, mas era o tipo de gentileza que dói mais do que a grosseria. Ela perguntava sobre o meu trabalho com aquele tom de quem está perguntando sobre uma fase passageira. E ainda está nessa empresa, Renata. Como se eu fosse estar lá por acidente, esperando algo melhor cair do céu. A Vanessa nem se dava ao trabalho de ser sutil. Lembro de um almoço de domingo, no começo do nosso 2º ano de casamento. Estava ajudando a arrumar a mesa quando ouvi a Vanessa na cozinha, falando com a mãe em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Mãe, o Eduardo podia ter casado com alguém com mais substância. A Renata é boazinha, mas não agrega nada, né? Fica naquele empreguinho. Eu parei. A colher na minha mão ficou suspensa no ar. E Angley. Coloquei o copo no lugar certo. Sentei na cadeira errada de propósito e sorri quando todo mundo se sentou. Mas alguma coisa em mim mudou naquele dia. Não raiva. Não choro. Algo mais frio. Mais calculado. Uma decisão. Ninguém sabe disso, mas naquela mesma noite, quando o Eduardo dormiu, eu fiquei acordada até as 2 da manhã pesquisando cursos. Não os cursos caros. Não os que exigiam tempo que eu não tinha. Cursos noturnos. Online. Rapidos. Eu queria entender de finanças. Não por vaidade. Por necessidade. Porque eu tinha percebido uma coisa que ninguém na família do Eduardo havia percebido ainda. A construtora onde eu trabalhava estava crescendo. E eu estava crescendo junto com ela. Só que ninguém estava prestando atenção. O dono, seu Armando, era um homem de 60 anos que havia construído a empresa do zero, mas nunca havia conseguido organizar as finanças de forma profissional. Era tudo no caderno, na memória, na intuição. E ele confiava em mim de um jeito que, àquela altura, eu ainda não entendia completamente. Mas eu ia entender. 2 anos se passaram. A família do Eduardo continuou me ignorando nas conversas importantes. Continuou me esquecendo nas fotos de grupo. Continuou me tratando como acessório. E eu continuei aparecendo, sorrindo, sendo educada e estudando. Fiz um curso de gestão financeira. Depois um de análise de investimentos. Depois comecei a entender como funcionavam os fundos imobiliários, o mercado de construção civil, os ciclos econômicos que afetavam empresas como a do seu Armando. E um dia,
O seu Armando me chamou na sala dele e fechou a porta. Renata, você sabe que minha filha não quer continuar o negócio, né? Eu sabia. E você sabe que eu estou pensando em vender. Também sabia. O que você não sabe é que eu quero te oferecer a chance de comprar uma parte antes de qualquer outro. Fiquei em silêncio por 3 segundos. Depois perguntei, quanto? Não vou fingir que foi fácil. Não foi. Eu não tinha o dinheiro. Mas eu tinha algo melhor. Eu sabia onde o dinheiro estava. Nos últimos 2 anos, silenciosamente, eu havia reorganizado toda a estrutura financeira da construtora. Identifiquei contratos que sangravam dinheiro, renegociei fornecedores, apontei 2 projetos que estavam sendo subprecificados e corrigi. O resultado: a empresa havia aumentado a margem de lucro em quase 40%. E o seu Armando sabia que isso tinha o meu nome. Ele me ofereceu 30% da empresa por um valor abaixo do mercado, com pagamento parcelado ao longo de 5 anos, descontado do meu próprio desempenho como gestora financeira. Eu assinei, e não contei para ninguém, nem para o Eduardo. Isso vai parecer estranho, mas deixa eu explicar. O Eduardo era um bom homem, mas ele tinha um defeito que eu só fui entender depois de anos convivendo com a família dele. Ele repetia tudo para a mãe. Não por maldade, por habitude. Era o tipo de pessoa que precisava compartilhar cada novidade com a família antes de processar sozinho. E eu não podia arriscar que a Vanessa soubesse do que estava acontecendo antes da hora. Então eu trabalhei em silêncio. Por mais 3 anos. Durante esse período, a vida da família do Eduardo continuou como sempre. Os almoços de domingo, as comparações veladas, as piadas sobre o meu empreguinho. A Vanessa foi promovida a coordenadora do departamento dela e nunca deixou ninguém esquecer disso. Mas algo havia mudado na vida financeira dela, e ninguém na família sabia ainda. O marido da Vanessa, o Fábio, havia feito um investimento ruim, uma franquia que não deu certo. E para cobrir a dívida, eles haviam pegado um empréstimo usando a casa como garantia. Eu só soube porque o Eduardo me contou numa noite, preocupado, dizendo que a mãe havia pedido ajuda para eles. E foi aí que eu tomei uma decisão que até hoje não sei se foi generosidade ou ironia do destino. Eu paguei, não diretamente. Eu estruturei tudo de forma anônima, através de um fundo de apoio familiar que eu havia criado meses antes, formalmente, com CNPJ, para justamente esse tipo de situação. Apoio financeiro a familiares do meu marido sem criar constrangimento. A dívida da casa da Vanessa foi quitada. A hipoteca foi assumida por esse fundo. E o fundo era meu. Ela não sabia. A sogra não sabia. O Eduardo não sabia. E a Vanessa continuou me chamando de parasita. O momento que mudou tudo aconteceu no jantar de aniversário da dona Marlene. Estava tudo lá. Família reunida, mesa farta. Aquela atmosfera de celebração que sempre me deixava um pouco desconfortável porque eu sabia que em algum momento alguém ia dizer algo que eu precisaria ignorar. E dessa vez foi diferente. Dessa vez foi pior. A Vanessa havia bebido mais do que devia. Estava exaltada, falando alto, e o assunto virou, como sempre virava, para dinheiro. Quem estava bem? Quem havia conseguido o quê? E então ela olhou para mim, com aquele olhar. Sabe o que me irrita, Renata? Você fica aqui todo domingo, come da nossa mesa, participa da nossa família, e o que você dá em troca? Nada. Você é uma parasita. Sempre foi. O silêncio que se seguiu foi cortante. O Eduardo abriu a boca para falar. Eu coloquei a mão no braço dele, suavemente. Deixa, eu disse, e olhei para Vanessa com uma calma que eu havia construído ao longo de anos. Vanessa, você sabe quem paga a hipoteca da sua casa? Ela franziu a testa. O quê? A sua casa. A hipoteca que o Fábio comprometeu quando a franquia dele afundou. Você sabe quem assumiu esse pagamento há 2 anos. Ela ficou pálida. Foi um fundo. Anônimo. Você nunca quis saber quem estava por trás porque, no fundo, você tinha medo da resposta. Pausa! Era eu. O silêncio naquela sala durou talvez 10 segundos, mas pareceu 1 hora. A dona Marlene olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto no rosto dela. Não era mais a gentileza de fachada.
Era algo genuíno. Confuso, mas genuíno. O Eduardo me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. A Vanessa não conseguia falar. E eu continuei, com voz calma. Não estou dizendo isso para me vingar. Estou dizendo porque você me chamou de parasita, na frente da sua família. E eu acho que você merecia saber a verdade. Peguei minha bolsa. Me levantei. Olhei para Dona Marlene. Feliz aniversário, Dona Marlene. A senhora merece muito mais do que essa confusão. E saí. O Eduardo me alcançou no estacionamento. Renata, o que foi aquilo? Que fundo. Como você? E foi aí que eu contei tudo. Não em partes. Tudo. Os cursos noturnos. A sociedade na construtora. O crescimento silencioso. O fundo. A hipoteca. Os 3 anos de trabalho que ninguém havia visto porque eu havia escolhido que ninguém visse. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse, por que você não me contou? Por que você teria contado para sua mãe? Ele não negou. E por que eu precisava construir isso por mim mesma, não como esposa de alguém, como eu? Nos dias seguintes, as mensagens começaram a chegar. A Dona Marlene foi a primeira. Uma mensagem longa, emocionada, pedindo desculpas pela forma como havia me tratado durante anos, dizendo que havia sido injusta, que havia deixado a Vanessa influenciar sua percepção sobre mim. Depois veio Fábio, envergonhado, gaguejando nas palavras, agradecendo pelo que eu havia feito pela família dele sem pedir nada em troca. A Vanessa demorou mais. Quando a mensagem dela chegou, eram 2 da manhã. Uma mensagem longa, confusa, misturando pedido de desculpas com justificativas, com orgulho machucado, com aquele tipo de arrependimento que a pessoa ainda não sabe bem como expressar. Eu li, guardei o celular e dormi bem pela primeira vez em muito tempo. Não respondi imediatamente, não porque eu queria punir, mas porque eu precisava ter certeza de que quando eu respondesse, seria com honestidade e não com emoção do momento. 3 dias depois, respondi a Vanessa com uma mensagem curta. Eu te perdoo. Não porque o que você fez foi pequeno, mas porque guardar isso comigo seria um peso que eu não quero carregar. Eu não preciso da sua aprovação para saber quem eu sou, mas espero que, daqui para frente, a gente possa se tratar com mais respeito. Ela respondeu com um único emoji de coração. Era pouco, mas era honesto. 6 meses depois do jantar, a construtora fechou a aquisição de um terreno que eu havia identificado 2 anos antes como estratégico. O projeto rendeu uma valorização de 62% acima da projeção inicial. Minha participação nos lucros daquele trimestre foi maior do que o salário anual de qualquer pessoa naquela mesa no jantar da Dona Marlene. Não que isso importasse da forma que importaria antes, porque eu havia aprendido algo naqueles anos de silêncio. O dinheiro não me tornava melhor do que ninguém, mas me tornava livre. Livre para escolher onde estar, com quem estar, e livre para sair quando alguém me chamasse de parasita sem precisar gritar, sem precisar provar nada na hora, porque eu sabia que a verdade, quando chegasse, chegaria sozinha. A Dona Marlene me ligou numa tarde de sábado alguns meses depois. Não para pedir nada, só para conversar. Ficamos 1 hora no telefone. Ela me contou sobre a infância dela, sobre os sacrifícios que havia feito, sobre como havia criado os filhos com medo de que eles não fossem suficientes para o mundo, e como esse medo havia se transformado numa competição silenciosa que ela nunca havia percebido que estava alimentando. Eu errei com você, Renata. Errei feio. A senhora também não sabia, Dona Marlene. Sabia que você era diferente. Só não quis reconhecer. Essa frase ficou comigo por semanas. Sabia que você era diferente. Só não quis reconhecer. Quantas pessoas ao nosso redor fazem isso? Enxergam o potencial, em vez de celebrar, diminuem. Porque o crescimento do outro, às vezes, ilumina as próprias inseguranças. Hoje, quando me perguntam como eu cheguei onde cheguei, eu digo a verdade. Cheguei em silêncio. Não porque eu fosse humilde demais para falar, mas porque eu aprendi que o barulho distrai, e a construção real acontece no silêncio. Enquanto eu era chamada de parasita, eu estava plantando raízes que ninguém via.
Enquanto era esquecida nas fotos, eu estava reescrevendo minha própria história em planilhas, contratos e decisões que valeriam mais do que qualquer foto de família. Teve um momento, num daqueles almoços de domingo dos anos difíceis, em que a Vanessa estava falando sobre uma colega dela que havia largado o emprego para abrir um negócio e havia falido. Isso é o que acontece quando a pessoa não tem preparo, ela disse, com aquele tom professoral que ela adorava usar. Não basta ter vontade. Precisa ter conhecimento, estrutura, rede de contatos. E olhou para mim como se aquilo fosse um recado indireto. Eu concordei com a cabeça, porque ela estava certa. Só que ela estava descrevendo exatamente o que eu estava construindo, só que em silêncio, enquanto ela dava aula para a sala de jantar. Existe um tipo de força que as pessoas subestimam, a força de quem aprende a não precisar ser reconhecida no processo. Quando você para de buscar validação, algo muda. Você deixa de tomar decisões para impressionar e começa a tomar decisões para construir. Você deixa de se desviar do caminho toda vez que alguém faz uma cara feia e aprende a usar a indiferença deles como combustível. A Vanessa me chamou de parasita porque achava que eu dependia deles. Ela não sabia que eu havia escolhido estar ali, que eu poderia ter ido embora em vários momentos e optei por ficar porque amava o Eduardo, não porque precisava da família dele. E essa diferença, entre escolher e precisar, é tudo. Hoje, o Eduardo e eu temos uma vida completamente diferente. Não foi fácil reconstruir a confiança depois que ele soube que eu havia guardado segredos tão grandes por tanto tempo. Tivemos conversas difíceis, noites longas, momentos em que ele se sentiu excluído de algo que deveria ser nosso. E eu entendi, porque eu havia errado também. Não na construção, não na decisão de trabalhar em silêncio, mas na forma como havia excluído meu marido de uma parte tão importante de mim. Eu precisava provar para mim mesma, eu disse numa dessas noites. E no processo, esqueci de te deixar entrar. Ele ficou em silêncio. Mas agora eu te deixo, eu disse. Se você quiser. Ele disse que queria. Hoje, 2 anos depois daquele jantar, a Vanessa e eu não somos amigas. Não fingimos que somos. Mas somos respeitosas. Genuinamente. Ela me pediu um conselho sobre finanças pessoais alguns meses atrás. Um pedido pequeno, enviado por mensagem, com aquela timidez de quem não está acostumada a pedir. Eu respondi com 3 parágrafos detalhados, uma lista de recursos gratuitos e um livro que havia mudado minha forma de pensar sobre dinheiro. Ela agradeceu, e no fim da mensagem, ela escreveu: eu não fazia ideia de quem você era, Renata. Desculpa ter demorado tanto para ver. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que o maior erro que alguém pode cometer não é subestimar o outro. É acreditar que pode medir o valor de uma pessoa pelo que ela mostra agora. Eu era a mesma pessoa quando me chamavam de parasita e quando revelei que pagava a hipoteca da casa dela. A diferença era o que eles escolhiam enxergar. Enquanto eles escolhiam não enxergar, eu crescia. Se você está passando por algo parecido agora, sendo ignorada, subestimada, tratada como invisível por pessoas que deveriam te ver, eu quero que você saiba uma coisa. Você não precisa gritar para ser ouvida. Você não precisa se justificar para quem não está disposto a ouvir. Você não precisa provar nada no timing que os outros impõem. Você só precisa continuar construindo. Porque um dia, quando a verdade aparecer, e ela sempre aparece, ela vai falar por você com uma voz que nenhum argumento teria conseguido. Naquela noite no estacionamento, quando o Eduardo me perguntou por que eu havia guardado tudo aquilo por tanto tempo, eu disse uma coisa que ficou registrada nele como a resposta mais honesta que eu já havia dado. Porque eu aprendi que as pessoas acreditam no que veem. E eu preferi que vissem o resultado, não o processo. Porque o processo era meu. Só meu. O seu Armando se aposentou no ano passado. Na cerimônia de despedida, ele me chamou à frente e disse para todo o time: essa empresa vai continuar porque essa mulher acreditou nela quando mais ninguém acreditava. E acreditou em si mesma quando mais ninguém acreditava. Se tem um legado que eu quero deixar, é o de ter reconhecido isso cedo o suficiente para fazer diferença. Eu não chorei na hora. Chorei no carro, sozinha, com a janela fechada e o coração tão cheio que parecia que ia transbordar. Não de orgulho, de gratidão,
Por cada noite estudando enquanto o Eduardo dormia. Por cada domingo que eu sorri quando queria ir embora. Por cada vez que eu engoli o que queriam me fazer sentir e transformei em energia para continuar. Parasita. Essa palavra que foi usada para me diminuir acabou se tornando a coisa mais engraçada que alguém já disse sobre mim. Porque parasita é aquilo que tira sem dar nada em troca. E eu dei. Dei em silêncio. Dei sem pedir reconhecimento. Dei quando não precisava dar. Não porque era fraca, mas porque era forte o suficiente para não precisar que vissem. Hoje, quando acordo, eu penso nas versões de mim que existiram antes desse momento. A Renata que chegou na família do Eduardo sem saber que seria invisível. A Renata que ouvia comentários na cozinha e engolia com a colher suspensa no ar. A Renata que estudava de madrugada com uma conta de luz atrasada e uma certeza crescendo no peito. E eu agradeço a cada uma delas. Porque sem o invisível, não existe o revelado. Sem a dor, não existe a decisão. Sem a Vanessa me chamando de parasita, talvez eu nunca tivesse sentido a necessidade de provar, primeiro para mim mesma e só depois para todo o resto, que eu era exatamente o oposto. Eles me ignoraram por anos, até que eu me tornei impossível de ignorar. E o melhor de tudo, eu não precisei levantar a voz uma única vez.